Olá, continuando o nosso curso de SketchUp. Bom, para completar aqui esse painel das ferramentas de modificações, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como funcionam aqui essas ferramentas de escala e a ferramenta de equidistância. Primeiro vamos ver aqui a ferramenta de escala, que ela é muito simples, é muito prática de usar. Vamos precisar, obviamente, de um objeto aqui para aplicar uma escala nesse objeto. Então, eu vou novamente, como sempre, eu vou desenhar aqui um retângulo. Vou pegar aqui a ferramenta de empurrar, puxar e vou dar um volume. Perfeito, temos aqui já um objeto. Bom, e daí o que a gente faz? A gente vai clicar 3 vezes nesse objeto, seleciona ele inteiro. Vamos pegar aqui a ferramenta de escala e assim que você clica na ferramenta de escala, já aparece esses grips, esses pontinhos verdes aqui, olha só, em todos os lados desse retângulo. Bom, vamos diferenciar os tipos de pontos que temos aqui e quais alterações cada um deles pode fazer nesse objeto. Primeiro aqui, esses pontos no meio das faces. Esse aqui, por exemplo, esse aqui e esse aqui em cima, né? Bom, ele vai meio que fazer uma extrusão, é quase como empurrar-puxar. Se você clicar nele, ele fica vermelho e você pode aumentar ou diminuir esse objeto aqui no sentido dessa face. Quando você chegar no tamanho que você quer, por exemplo, um tamanho aqui aleatório, aqui, é só clicar e pronto, ó. Ele aumenta, vou clicar de novo, trago para cá, clico e ele diminui. Posso fazer na outra face também, daqui para cá, de cima para baixo, enfim. Tá? Então, o ponto do meio ele vai servir para você fazer uma extrusão, na verdade, para você acrescentar, aumentar ou diminuir o volume em uma única face, numa direção de uma única face. Os pontos no meio das arestas, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto, ou esses pontos aqui também, tá vendo? Esses aqui, você vai poder deformar esse objeto em 2 eixos. Se no meio da face você deforma o objeto no sentido de um eixo só, ou no eixo verde ou no eixo vermelho, por exemplo, então o ponto aqui no meio das arestas você consegue deformar em 2 eixos. Eu vou pegar esse ponto aqui. E olha só, eu consigo aumentar ou diminuir esse objeto, deformar esse objeto mesmo, no sentido do eixo verde ou do eixo vermelho, tá? Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, no meio dessa aresta, agora eu já posso deformar esse objeto, nesse caso no sentido do eixo vermelho e no sentido do eixo azul, né? Aqui, por exemplo, nesse outro, já vai ser no sentido do eixo verde e do eixo azul. E assim por diante. Então, o ponto no meio das arestas ele vai permitir que você deforme o objeto tomando como referência 2 eixos. Já esses pontos nas quinas, nesses cantinhos aqui, nessas pontinhas aqui, você pode aumentar ou diminuir esse objeto proporcionalmente, sem deformar. Por exemplo, eu vou clicar nesse ponto aqui e eu posso aumentar ou diminuir. E ele não perde a proporção. Se fosse um componente, um bloco de uma cadeira, um sofá, uma mesa, enfim, ele não ficaria deformado, ele não ficaria mais comprido, mais achatado, ele iria manter a proporção. Só ia variar aqui o tamanho. Bom, outra coisa é que você pode aplicar um fator de escala, Você está usando a ferramenta de escala e pode aplicar um fator de escala para definir o quanto que você quer aumentar ou diminuir esse objeto. Eu vou clicar aqui nesse ponto, para aumentar ou diminuir proporcionalmente, e você vai perceber que tem um fator de escala que vai aparecer aqui embaixo na barrinha de medidas, tá? Se você aumenta, se você afasta aqui o ponto, esse fator aumenta. Se você aproxima o ponto, ele diminui. Tem um momento que ele vai ficar com 1, que o fator de escala vai ser 1. Esse é o tamanho original que o objeto tinha. Antes de você aplicar a ferramenta de escala, ele tinha esse tamanho aí. Então, quando ele fica com o fator de escala em 1, ele está te mostrando o tamanho original, o tamanho de partida desse objeto. Se você coloca um valor maior do que 1, ele aumenta. Se você coloca um valor menor do que 1, ele diminui. O raciocínio é esse. Você vai estar multiplicando o tamanho desse objeto por um valor. Se você multiplica por 1, ele permanece do mesmo tamanho. Se você multiplica por um valor maior do que 1, ele aumenta. Se você multiplica por um valor menor, ele diminui. Se eu quisesse dobrar o tamanho desse objeto, seria só colocar o fator de escala 2, Enter. Então, estou multiplicando aqui o tamanho dele por 2, dobrei o tamanho aqui.
Aí eu posso pegar, eu quero reduzir ele pela metade, eu multiplico por 0,5, por meio, dou Enter e agora ele tem a metade do tamanho. Então assim por diante. 1, ele vai conservar o próprio tamanho. Maior que 1, ele aumenta, menor que 1, ele diminui. Outra coisa, quando você está fazendo aqui a escala, né, vou pegar de outro ponto agora, só para fazer diferente, quando você está fazendo aqui a escala, você percebe que ele está usando como ponto de origem da escala o ponto oposto do que você pegou. Então, se eu pego esse ponto aqui, ele está criando a escala e esse objeto está aumentando ou diminuindo a partir daquele ponto oposto lá embaixo, tá? Se eu pego um outro aqui, por exemplo, pegar esse aqui, olha só, ele vai aumentar ou diminuir a partir daquele outro ponto que é o canto oposto, a quina oposta lá embaixo. Bom, eu também posso fazer com que ele crie escala a partir do centro do objeto. Para isso, eu vou pressionar o Ctrl enquanto eu estiver fazendo a escala. Por exemplo, aqui, ó, com o Ctrl pressionado, ele faz a partir do centro, tá vendo? Sem o Ctrl, ele faz a partir do canto oposto. Pressiono o Ctrl, ele vai para o centro, tá? Então, você pode ir variando ali, usando o Ctrl e soltando, que ele vai fazer a partir do centro ou a partir do canto oposto. Outra coisa, eu te falei que para você usar a ferramenta de escala, na verdade, a maior parte das ferramentas aqui do painel de modificação, você vai ter que selecionar esse objeto primeiro, né? Você vai ter que dar 3 cliques nele. Mas dá para você inventar também, dá para você variar em termos de modelagem, selecionando apenas uma face e aplicando uma dessas ferramentas. Por exemplo, você quer aqui aplicar uma escala apenas nessa face de cima. Então, vou selecionar essa face, vou pegar a ferramenta de escala, só a face de cima fica selecionada, quer dizer que só essa face vai sofrer a ação da escala. Daí eu vou clicar nesse ponto, vou pressionar o Ctrl, manter ele pressionado para ele fazer a escala pelo meio, e olha só, eu posso aumentar ou diminuir apenas essa face. Eu quero fazer uma pirâmide, por exemplo, eu chego próximo aqui, clico, tá vendo? Eu vou fechar mais um pouco, Ctrl, vou ali no centro, clico e pronto, olha só, fiz aqui uma pirâmide. Bom, vou dar um Ctrl Z para elaborar um pouco mais isso aqui. Por exemplo, tem um recurso quando você usa a ferramenta de empurrar-puxar, você pode, vou pegar aqui, vou selecionar essa face, olha só, vou pegar a ferramenta de empurrar-puxar e eu vou criar um sólido a partir desse já existente. Então, com a face selecionada e a ferramenta de empurrar-puxar, eu clico, pressiono o Ctrl e eu estou meio que extraindo um novo sólido a partir do já existente. Tá vendo? De novo aqui, olha só, face selecionada, pego a ferramenta de empurrar-puxar, movo para cima e ele está no momento apenas dando volume. Se eu aperto o Ctrl, ele cria uma cópia dessa face e com essa face ele cria um novo volume, tá vendo? Eu vou definir um tamanho qualquer, pronto aqui. Aí eu vou criar mais algumas cópias agora. Movo, Ctrl, novamente aqui, movo, Ctrl. Eu estou criando aleatoriamente, tá? O que eu quero? Eu quero usar a ferramenta de escala e fazer algumas deformações nesse objeto usando essas faces aqui. Eu vou dar um espaço aqui na ferramenta do empurrar-puxar. Eu vou selecionar essa face aqui. Olha só essa face que está aqui dentro. Para fazer isso, perceba, eu vou selecionar da esquerda para a direita. Lembrando a diferença, né? A seleção por janela da esquerda para a direita vai selecionar só o elemento que estiver totalmente dentro da janela. Então, ele selecionou apenas essa face aqui. Já se eu selecionasse da direita para a esquerda, ele selecionaria todo esse pedaço aqui do bloco. Bom, então eu vou querer apenas essa face, então vou fazer uma seleção da esquerda para a direita. Daí, eu posso pegar a ferramenta de escala, aliás, o atalho para a escala é o S no teclado, então S, ele pega a ferramenta de escala, vou clicar nesse ponto, imediatamente aperto o Ctrl e vou diminuir isso aqui. Ou vou aumentar, deixa eu ver, eu vou aumentar, tá? Vamos ver como que vai ficar. Pronto, assim tá bom. O que eu faço? Dou um espaço para sair da escala, vou selecionar agora essa face aqui. Cuidado para não selecionar algum outro elemento, dependendo do ângulo que você estiver visualizando, pode ser que você acabe selecionando algum outro elemento, mas realmente só selecionei essa face. Novamente vou pegar aqui a ferramenta de escala, pressiono o Ctrl, clico nesse canto aqui e eu vou mover para dentro agora. Eu acho que assim ficou bom. E daí eu vou
selecionar apenas essa face, vou pegar aqui a escala novamente, pressiono Ctrl, clico no cantinho e movo para dentro aqui também. Por exemplo, se você quisesse modelar um vidro de perfume, né? Poderia ser mais ou menos isso aqui. Eu ainda posso mover isso aqui, as faces para cima ou para baixo, para variar um pouco mais o formato. Por exemplo, eu posso clicar nessa face, posso pegar a ferramenta de mover, travo no eixo azul, movo para cima. E daí, por exemplo, eu vou selecionar essa face aqui agora. Não, eu vou selecionar essa aqui, mover, clico nela, travo no eixo azul e movo para cima também. Por exemplo, né? Eu estou inventando mesmo, mas enfim, é só para dar ideia de como você pode variar na modelagem dos seus objetos combinando, né, as ferramentas que a gente já viu e as que nós estamos aprendendo agora. Bom, seguindo, outra ferramenta que é muito útil é essa ferramenta aqui do lado, essa última, que é a ferramenta de equidistância. Se você for fazer um paralelo com o AutoCAD, para quem já conhece o AutoCAD, seria ali a ferramenta de offset. Para quem não conhece AutoCAD, essa ferramenta aqui ela vai fazer uma cópia de um contorno, de um formato ou de uma linha a uma certa distância e você vai definir que distância é essa. Por exemplo, eu vou fazer aquele mesmo retângulo aqui de sempre, no ponto mais afastado. Eu vou inverter aqui a face. E pronto, olha só, eu vou selecionar essa face aqui, vou pegar a ferramenta de equidistância, daí eu clico nessa face e olha o que acontece. Ele está fazendo uma cópia desse contorno, tá vendo? Eu posso fazer para dentro ou para fora. Se eu clicar aqui fora, ele faz para fora, vou dar um Ctrl Z. Se eu clicar e mover para dentro, ele faz para dentro. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a moldura de um quadro, né? Se eu pegasse aqui esse contorno, o empurrar, puxar e mover isso para cima, poderia estar fazendo aqui a moldura de um quadro de repente. Como que você poderia usar essa ferramenta de um modo mais prático na sua modelagem? Se você quisesse fazer a espessura das paredes de uma casa, por exemplo. Eu vou criar alguma coisinha aqui, vou pegar uma linha, vou começar nesse ponto aqui, eu vou fazer uma casa, tá? Uma casa bem pequena. Então, vou pegar uma linha aqui, iniciar de um ponto qualquer, levo ela no sentido aqui do eixo verde, você pode usar o eixo vermelho, pode fazer diferente. Quanto? Eu vou colocar uns 5 metros, 5, Enter. Aí trago aqui no sentido do eixo vermelho, mais, por exemplo, 2 metros, 2, Enter. Vou colocar 3 no eixo verde, trago mais 4 no eixo vermelho. Bom, aí eu vou trazer essa linha para o mesmo alinhamento dessa aqui. O que eu faço? Travo no eixo verde e trago o cursor do mouse para cá. Olha só, para a extremidade dessa linha. Ele vai pegar o mesmo alinhamento. E daí eu só faço mais uma linha para fechar. Pronto, criei aqui minha face, né? É meio que um quartinho aqui, né? Não é bem uma casa. Bom, eu vou clicar com o botão direito, vou inverter face, pronto. E eu preciso fazer um contorno. Vamos dizer que essa espessura da parede, de parede aqui vai ter 0,15. Então eu clico nessa face, pego a ferramenta de equidistância, clico na face mais uma vez e movo. Vou definir uma dimensão, por exemplo, 0,15, Enter. E eu fiz um contorno de 15 centímetros, tá vendo? Aqui, né, para completar, você poderia pegar a ferramenta de empurrar, puxar, pegar nesse contorno, levar para cima com a altura que você quer para a parede. 2,80 mais ou menos, 2,8, Enter. Pronto, ó. Então já levantei aqui as paredes. E dá para inventar bastante aqui com essa ferramenta. Por exemplo, você quer fazer um rodapé. Tem várias maneiras de criar rodapé, mas um jeito prático de usar a ferramenta equidistância, eu quero fazer um rodapé aqui dentro, né, acompanhando todo esse contorno aqui. Eu vou selecionar essa face, posso pegar a ferramenta de equidistância, clico nessa face mais uma vez e defino qual que vai ser a distância dela para os cantos ali das paredes. Eu vou colocar, quanto que tem um rodapé de espessura? Eu vou colocar 2 centímetros, 0,02, Enter e pronto, fiz um contorno. Posso agora pegar a ferramenta de empurrar, puxar, atalho P, trago para cima,
Quanto de altura? Eu vou colocar uns 10 centímetros, vírgula 1, Enter, e eu fiz, olha só, um rodapé acompanhando todo esse contorno. Por exemplo, aqui em cima, você quer fazer um gesso, né, um teto rebaixado aqui, você poderia fazer o seguinte, eu vou clicar nessa face, ele vai acabar selecionando aqui, ó, toda a face desse contorno. Vou pegar a equidistância, clico na face mais uma vez e vou mover aqui para dentro, tá? Uma dimensão qualquer, mais ou menos aqui. Pronto, olha só. Aí pego a ferramenta de empurrar, puxar, seleciono essa face, movo para baixo e pronto, olha só. Eu fiz meio que um gesso rebaixado aqui. Eu vou até deletar essa face para você conseguir ver melhor. Deletar essa parede. Olha como fica aqui por dentro. Tá vendo? De maneira bem prática. Outra coisa, eu vou selecionar esse elemento aqui. Vou pegar o mover. Vou criar uma cópia dele e jogar aqui para fora. Eu mostrei para você que você consegue usar a ferramenta de equidistância para fazer uma cópia de todo um contorno. Se você clica nessa face, pega a equidistância, ele vai fazer uma cópia de todo o contorno para dentro ou para fora. Mas, de repente, você não quer todo o contorno, você quer apenas algumas linhas. Por exemplo, eu vou pegar essa linha aqui, daí pressiono o Shift, com o Shift pressionado eu vou pegar essa e essa. Pronto, eu quero fazer um contorno só dessas 3 linhas. Com elas selecionadas, eu posso pegar a ferramenta de equidistância, clico aqui e movo, olha só. Daí eu crio um contorno, pode ser para dentro ou para fora, só dessas linhas, tá vendo? Aqui se fosse para fora, né? E, por exemplo, para dentro, só dessas linhas, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z. Por exemplo, ainda nessa questão de selecionar apenas alguns elementos, eu poderia selecionar esse aqui, Shift, seleciono esse aqui também, pego lá a ferramenta de equidistância, vou clicar em qualquer ponto aqui, movo para dentro, tá vendo que aparece essas linhas aqui, olha só, acompanhando o cursor do mouse, e eu vou ancorar aqui no midpoint dessa aresta. Olha só, trazer para o midpoint dessa aresta aqui, tá vendo? Achei o pontinho azul, ponto mediano. Beleza. O que você poderia fazer aqui? Olha só, se eu selecionar agora essa linha e com Shift essa aqui, eu posso pegar a ferramenta de mover, mover isso aqui, travar isso aqui e mover para cima, e de repente você tem ali um formato de um telhado, não é? E daí você pode até elaborar um pouco mais com as ferramentas que nós já conhecemos. Olha só, eu posso pegar essa aresta e com Shift pressionado pegar essa também. Eu vou pegar aqui a ferramenta de equidistância, clico, movo para baixo até alcançar esse pontinho aqui, tá vendo? Esse pontinho na quina, venho aqui, clico e movo. Eu fiz uma equidistância dessas duas linhas. Elas não estão encostando aqui nessa aresta da base que eu quero, então eu vou pegar uma linha e só estender, completar daqui para cá. Deixa eu ver se já encostou. Pronto. E também daqui para cá. Então, agora eu fechei essa face. O que eu vou fazer com essa face? Eu posso usar o Siga-me. Olha só, eu vou selecionar agora essa aresta aqui dentro. Com o Shift pressionado, seleciono essa outra aqui. Com as duas selecionadas, eu vou pegar, esse aqui é o meu caminho para o Siga-me, vou pegar, clicar na ferramenta Siga-me agora e vou clicar aqui. Olha só, ele faz o recorte. Ficou meio esquisito aqui. Na verdade, olha só, se essa dimensão fosse do mesmo tamanho dessa aqui, ficaria proporcional, porque ele ia seguir esse caminho fazendo o recorte. Mas não está perdido. Olha só o que eu posso fazer. Eu vou selecionar aqui essa face, com Shift pressionar essa face aqui também, e eu vou simplesmente mover ela aqui para a direita. Selecionei as duas faces, essa e essa do cantinho aqui, tá vendo? Mover, vou pegar nesse ponto e trago aqui para a direita. O quanto, deixa eu ver, poderia definir uma dimensão, mas vou fazer no visual mesmo. Eu acho que assim tá bom. Pronto, assim tá bom. E bom, é isso. Ficou legalzinho aqui o nosso telhado.
Aqui eu ainda posso variar um pouco mais. Ficou essa face sobrando, não foi? Eu posso vir aqui e deletar. Pronto. Eu poderia esticar essa face um pouco mais se eu quisesse. Por exemplo, pegar aqui, empurrar, puxar e esticar um pouco mais. Por exemplo, por qualquer motivo eu preciso fazer um buraco aqui nessa face para vazar aqui um buraco nessa face desse telhado. Posso pegar novamente aqui a equidistância. Deixa eu ver, fiz um contorno. Nesse aqui não vai ficar muito legal, né? Vou fazer nesse outro aqui. Olha só, vou selecionar aqui, vou pegar a equidistância. Faço um recorte. E daí pego, empurrar, puxar e movo até vazar. Olha só. Não sei porque você faria algo assim, né? Mas de repente vai que tem uma situação que você precisa, tá? E é isso, espero que você já consiga criar bastante aqui com essas primeiras ferramentas que nós vimos, né? As ferramentas do painel de desenho e de modificação. E na sequência, nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como usar os recursos das outras barras aqui do SketchUp.